Gente, dando sequência aqui a nossa prática, agora eu vou começar a trabalhar as costas da cliente, tá? Como eu falei lá sobre a sequência, se você, se a sua preferência for começar a massagem aplicando as técnicas nas costas da cliente, então você tem que posicionar a cliente dessa forma. Essa minha maca, ela tem um apoio para a cabeça, então o pescoço da cliente vai ficar retinho, a cliente fica bem acomodada, tá? Então, se você for começar, o primeiro, aquela manobra do repouso, você pode fazer aqui nas costas. Você pode tocar primeiro, ó, em repouso, né? Como se você estivesse pedindo permissão para tocar o corpo da sua cliente, pode ser dessa forma, ou ainda você pode fazer dessa forma. Então, esse é o primeiro contato que você vai ter com a sua cliente, é um toque leve, tá? Feito isso, você pode pegar um creme. Eu gosto de usar creme, mas se você quiser usar um óleo de massagem, pode também, tá? E aí eu vou começar fazendo movimentos de deslizamento em toda a costa da minha cliente. Ó. Eu posso fazer esse aqui. É que eu tirei a mão para voltar, tá, gente? Ó. Você faz, ó, vai pelo meio e volta pela lateral. Meio e lateral. Quando você sobe, o movimento ele é um pouquinho mais forte. Quando você volta, é mais suave, mais superficial. Esses primeiros movimentos você pode fazer tanto aqui nessa posição que eu estou, como você pode fazer aqui, ó, do ombro para a região sacral. Vai, volta pelas laterais. Tanto faz, tá? A direção pode ser do sacro para a cervical ou da cervical para a região sacral, tá? E aí você feito esse deslizamento que você tá espalhando o creme no corpo da cliente, né? Você passa várias vezes, faz esse deslizamento várias vezes, tá? Esse deslizamento, gente, ele também pode ser feito num transverso. Quer dizer, você vai posicionar as mãos aqui nas costas da cliente, uma do lado da outra, e você vai fazer movimentos de uma mão contrária da outra. Então você vai fazer assim, ó. Ele é um zigue-zague. Você vai fazer esse movimento em todas as costas da sua cliente, tá? Isso aqui é legal quando você ficar aqui nessa lateral mesmo, para você executar. Feito isso, você repete várias vezes. E aí, sempre que você for fazer uma manobra, antes dessa manobra, você faz um deslizamento. Então, eu fiz o zigue-zague, faço um deslizamento. E aí, eu posso fazer outra manobra. Ó. Posso fazer um amassamento. Ó. Vou aplicar esse amassamento em todas as costas da minha cliente. Ó. Aí, fiz toda essa manobra do amassamento, eu faço novamente um deslizamento. Sempre vai alternando as manobras com um deslizamento. Isso fica uma sensação mais agradável, tá? Outra coisa, aqui, ó, trabalhar sempre mais, que eu ia falar pra você, que essa região aqui de ombro, né, pescoço, a escápula aqui da sua cliente, essa região aqui, ó, nós temos a escápula. Escápula é tem um ossinho aqui, esse ossinho ele até fica solto aqui, ó. Então essa região acumula sempre muita tensão. Então é a área que você tem que dar bastante atenção. Essa área escapular e o pescoço da cliente. Então o que você vai fazer? Você vai fazer movimentos circulares em toda essa região, começando no ombro. Ó. Você começa no ombro, vai fazendo todo esse movimento circular aqui, em volta da escápula. Você vai soltando, porque nessa região também
é onde você vai encontrar aqueles pontos de gatilho, aquela formação de nódulozinhos. Então, conforme você vai massageando, você vai tocando essa região da cliente, você vai sentindo os nódulos, né? Então, com a massagem, você tem que repetir várias vezes para você ir soltando e desfazendo todos esses nódulos aqui, tá? Você pode vir aqui para a lateral e fazer aqui, ó, um amassamento. Vou fazer aqui primeiro para você visualizar bem, ó, um amassamento que a gente está fazendo. E você pode, ó, faz esse amassamento também aqui no pescoço, né, nessa região da cervical da cliente. É interessante que você faça bastante movimento, com cuidado, claro, que não é interessante você repetir também muitas vezes, principalmente aqui na cervical. Por quê? Às vezes, quando a sua cliente levantar da maca, ela pode sentir uma tontura, um mal-estar. Então, tem que ter cuidado com o tempo dessa massagem aqui no pescoço da cliente. Então, você faz mais para soltar mesmo toda essa musculatura. Aqui também, ó, você faz um amassamento. Você trabalha bem essa região com movimentos circulares, sempre, ó, soltando bem essa musculatura, porque aqui geralmente costuma ser dolorido. Quando você começa a massagear as costas da cliente, ela vai notar que essa região aqui, ó, tem uns nódulozinhos e esses nódulos são doloridos. Às vezes ela não tá nem sentindo dor, mas quando você começar a aplicar a massagem, ela vai sentir dor. Então, ó, movimentos circulares com o dedo. Você faz toda essa área. E aí, para ir finalizando, você pode fazer esse deslizamento aqui mais profundo, porque ele alonga toda a coluna da sua cliente, tá? Você pode fazer movimentos circulares aqui na escápula, como se você estivesse, ó, soltando a escápula. Você faz círculos aqui, você sente na sua mão que ela tá soltinha, ó, ela vai soltando. Então você massageia aqui alguns minutos, alguns segundos. Feito isso, gente, aqui nas costas também dá pra gente fazer o rolamento. O rolamento você faz uma prega. Não sei se você consegue visualizar no vídeo, uma preguinha, ó, no tecido e vai, ó, e vai rolando, ó. Fazer aqui que fica mais fácil. Ó, tá vendo essa preguinha aqui, ó? Você faz isso aqui em todas as costas. Você faz esse movimento. Isso aqui é bem legal, você trabalhando nos tecidos mais profundos, ó. Você solta, você faz aqui esse rolamentinho em todas as costas da sua cliente. Outra coisa que a gente pode fazer aqui nas costas é a percussão. Na percussão, lembra aquelas batidinhas, ó? Com a lateral. Você pode fazer isso aqui em todas as costas. As tapotagens. Tá? Pode fazer isso aqui. E pode fazer também com uma mão em cima da outra. Você solta o peso do seu braço aqui em cima da cliente. Essa é a força que você coloca, é o peso do seu braço caindo. O seu braço caindo aqui em cima das costas da cliente. Outra manobra que eu gosto bastante de aplicar aqui, principalmente aqui em cima das escápulas, é a vibração. A vibração ela é uma manobra que é um pouco difícil de fazer. Por quê? Porque você tem que trazer essa vibração aqui do braço, tá? Não é na mão que você faz vibrar. A vibração ela vem do braço para você vibrar os tecidos da cliente. Algumas pessoas não conseguem fazer esse movimento e aí elas preferem utilizar aqueles massageadores elétricos que eles causam também uma vibração. Isso aí fica a critério, claro, de cada profissional. Mas eu vou tentar mostrar para vocês como é essa vibração que eu tô falando para vocês. Ó.
Lembra um aparelhinho? Às vezes eu não consigo fazer com as duas mãos, não. É bem difícil fazer, porque você tem que trazer lá do braço essa vibração. Então você pode ir vibrando todas as costas da sua cliente. Isso aí você pode aplicar da forma que você achar melhor. Outra coisa que você pode fazer também é o alongamento das vértebras, ó. Você coloca uma mão em cima da outra e você vai trabalhar em cima das vértebras da coluna, lembra os ossinhos aqui da nossa coluna? Então, a gente faz um alongamento nas vértebras. Isso aqui não é colocar muita pressão, tá? Você só tá alongando as vértebras. Conforme você vai passando a mão, você vai sentindo os ossinhos. Ó, por isso que eu falo para vocês, a gente tem que sempre tocar. Quanto mais você tocar, melhor será a sua técnica. E você tem que saber tocar. Lembra que eu falei para vocês naquele vídeo só sobre o toque? Tocar, gente, é fundamental. E lembrando vocês que na nossa pele a gente tem todas as terminações nervosas. Então a nossa pele, ela está enviando sinais, ela está se comunicando com o sistema nervoso central. Então ela está captando os estímulos que ela está recebendo aqui de fora e está enviando lá para o sistema nervoso central. Então você tem que sempre causar uma sensação boa na sua cliente, né? Você tem que causar um relaxamento. A sua cliente, tudo que você está sentindo com relação à sua cliente, você consegue passar no toque, tá? Então é muito assim importante você policiar o seu toque, né? A intenção do seu toque, ele vai demonstrar todas as suas intenções. Isso eu falo também, gente, para quando você fizer uma massagem num homem, por exemplo. Num homem, você tem sempre ter em mente que você tem que ter os toques mais firmes, né? Não é um toque pesado, não é isso, não é que você tem que fazer uma massagem forte. É o seu toque que tem que ser um toque firme. Porque se você ficar tocando um homem muito superficialmente, por exemplo, você vai estar despertando nele outros tipos de emoção, outros tipos de sentimentos, de sensações. Então, que não é o relaxamento no caso. Então, quando você for atender um homem, você tem que ter muito cuidado na forma que você vai tocar, porque é o seu toque que vai passar para ele, para esse seu cliente, as suas intenções, tá? Então, o toque, você fala, tocar uma pessoa é muito simples. Não, o toque é uma comunicação entre os corpos, tá? Então, tem que ter bastante atenção sobre isso. E aí, para finalizar a massagem, você faz mais um deslizamento, volta. Você pode descer aqui nos braços para finalizar a massagem nas costas da sua cliente. Então, eu vou posicionar a câmera lá nas pernas para a gente finalizar a nossa massagem relaxante.